Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. Parte 2. O assalto. 10. O grito começa a se formar nas minhas costas e percorre o meu corpo até se comprimir na minha garganta. Estou muda como uma Evox, engasgada em meu pesar. Mesmo que pudesse liberar os músculos do pescoço, deixar o som explodir no espaço, será que alguém notaria? A sala está uma balbúrdia. Perguntas e pedidos chegam de todos os lados enquanto tentam decifrar as palavras de Pita. E você, no 13, morta de manhã. No entanto, ninguém está fazendo nenhuma pergunta sobre o mensageiro cujo sangue foi substituído pela estática. Uma voz chama a atenção dos outros. Calem a boca! Todos os pares de olhos fixam-se sobre Hammett. Isso não é nenhum grande mistério. O garoto está dizendo que estamos a ponto de ser atacados. Aqui, no 13. Como ele teria essa informação? Por que a gente acreditaria nele? Como você sabe? Hammett dá um rosnado de frustração. Estão batendo nele enquanto a gente está aqui conversando. Do que mais vocês precisam? Katniss, me ajuda aqui, por favor. Preciso me sacudir um pouquinho para que as palavras saiam da minha boca. Hammett tem razão. Não sei onde Pita conseguiu a informação, nem mesmo se ela é verdadeira, mas ele acredita que sim. E eles estão... Eu não consigo dizer em voz alta o que Snow está fazendo com ele. Você não o conhece, disse Hammett a Coin. Nós, sim. Coloque seu pessoal de prontidão. A presidenta não parece alarmada, apenas um tanto ou quanto perplexa com a guinada nos eventos. Ela pondera as palavras, batendo um dedo suavemente na borda do painel de controle à sua frente. Quando fala, se dirige a Hammett com uma voz equilibrada. É claro, estamos preparados para tal cenário. Embora tenhamos décadas de apoio à suposição de que mais ataques diretos ao 13 seria contraproducente à causa da capital. Mísseis nucleares liberariam radiação na atmosfera com incalculáveis danos ao meio ambiente. Até mesmo um bombardeio rotineiro poderia estragar acentuadamente nossas instalações militares, as quais sei que eles têm esperança em reconquistar. E é claro, esse tipo de atitude é um convite ao contra-ataque. É concebível que, devido à nossa aliança atual com os rebeldes, esses riscos possam ser vistos como aceitáveis. Você acha? Diz Hammett com certo exagero de sinceridade, mas as sutilezas da ironia frequentemente passam despercebidas no 13. Acho sim. De qualquer modo, vamos ingressar na instrução de treinamento de nível 5 de segurança, diz Coin. Vamos dar início ao confinamento. Ela começa a digitar rapidamente no teclado, autorizando sua decisão. Assim que levanta a cabeça, ela tem início. Houve 2 instruções de treinamento de níveis baixos desde que cheguei ao 13. Não me lembro muito bem da primeira. Eu estava na UTI, no hospital, e acho que os pacientes foram dispensados, já que a complicação de nos transferir em função de uma instrução de treinamento superava os benefícios. Lembro vagamente de uma voz mecânica instruindo as pessoas a se congregarem em zonas amarelas. Durante a segunda, uma instrução de treinamento de nível 2, dirigida a crises menores, tais como uma quarentena temporária enquanto os cidadãos eram examinados para saber se estavam contaminados durante uma epidemia de gripe, tínhamos de voltar para nossos alojamentos. Fiquei atrás de uma bomba hidráulica na lavanderia, ignorei os bips incessantes do sistema de som e observei uma aranha construir sua teia. Nenhuma das 2 experiências me preparou para as ensurdecedoras e atordoantes sirenes que agora permeiam o 13. Não há como desconsiderar esse som, que parece produzido para lançar a população inteira no frenesi. Mas isso aqui é o 13, e esse tipo de coisa não acontece. Fennec e eu deixamos o comando guiados por Boggs.
Passamos por um corredor até chegarmos a uma porta e depois a uma ampla escadaria. Uma massa humana está convergindo para formar um rio que flui apenas para baixo. Ninguém grita ou tenta empurrar os outros. Nem mesmo as crianças opõem resistência. Nós descemos, degrau após degrau, mudos, porque nenhuma palavra poderia ser ouvida em meio ao som da sirene. Procuro minha mãe e Prem, mas é impossível ver quem quer que seja, além das pessoas que estão bem ao meu redor. Entretanto, as duas estão trabalhando no hospital hoje à noite, de modo que não há nenhuma chance de elas perderem a instrução de treinamento. Meus ouvidos latejam e os olhos estão pesados. Estamos nos recônditos de uma mina de carvão. A única vantagem é que quanto mais profundamente entramos, menos estridentes se tornam as sirenes. É como se a função delas fosse nos afastar fisicamente da superfície, o que acho que é exatamente o que acontece. Grupos de pessoas começam a se desgarrar para o interior de recintos cujas portas estão marcadas, e mesmo assim, Boggs continua me levando para baixo, até que finalmente a escada acaba na extremidade de uma enorme caverna. Começo a caminhar diretamente para dentro dela e Boggs me impede, mostrando que devo colocar minha programação na frente de um scanner para que a minha entrada seja registrada. Sem sombra de dúvida, a informação vai para um computador em algum lugar para garantir que ninguém fique perdido. Parece impossível determinar se esse lugar é natural ou feito pelo homem. Certas áreas das paredes são pedra, enquanto vigas de metal e concreto reforçam pesadamente outras. Há beliches bem entalhados nas paredes de pedra. Há uma cozinha, banheiros, uma estação de primeiros socorros. Este lugar foi projetado para uma permanência duradoura. Letreiros brancos, com letras e números, aparecem em intervalos ao redor da caverna, enquanto Boggs diz para mim e para Finnick que devemos nos dirigir à área referente aos aposentos que nos foram designados, no meu caso, E, de compartimento E, Plutarque aparece. Ah, encontrei vocês, diz ele. Os eventos recentes exerceram pouco efeito sobre o humor de Plutarque. Ele ainda possui aquela alegre cintilância no rosto que sucedeu ao êxito de Billy no assalto televisivo. Olhos na floresta, não nas árvores. Não na punição de Pita ou no iminente bombardeio do 13. Katniss, obviamente esse é um momento ruim para você, ainda por cima com o contratempo do Pita, mas você precisa ficar ciente de que os outros vão continuar de olho em você. O quê? Pergunto. Não consigo acreditar que ele realmente acabou de rebaixar as duríssimas circunstâncias em que se encontra Pita a um reles contratempo. As outras pessoas no bunker vão seguir seu exemplo de como reagir a tudo isso. Se você estiver calma e corajosa, os outros também vão tentar ficar assim. Se você entrar em pânico, ele pode se espalhar como um incêndio, explica Plutarque. Eu apenas olho fixamente para ele. Está pegando fogo, de certo modo. Continua ele, como se eu estivesse sendo lento na compreensão. Por que eu simplesmente não finjo que estou diante das câmeras, Plutarque? Pergunto. Isso! Perfeito! As pessoas ficam sempre bem mais corajosas com a audiência, diz ele. Olha só a coragem que Pita acabou de demonstrar. Tenho de me conter para não dar um tapa na cara dele. Preciso voltar para Coin antes do confinamento. Continue trabalhando bem, diz ele e vai embora. Atravesso o recinto até a grande letra E na parede. Nosso espaço consiste em um quadrado de 4 por 4 metros de chão de pedra delineado por linhas pintadas. Entalhadas na parede, encontram-se 2 beliches. Um de nós vai dormir no chão, e um espaço em forma de cubo ao nível do chão para estocagem. Um pedaço de papel branco, coberto com um plástico transparente, contém as palavras Protocolo do Bunker. Olho fixamente para manchinhas pretas no lençol. Por um momento, elas ficam obscurecidas pelos resíduos de sangue que não consigo apagar da minha visão. Lentamente, as palavras entram em foco. A primeira seção é denominada Ao Chegar. 1. Certifique-se de que todos os membros de seu compartimento estejam registrados. Minha mãe e Prem ainda não chegaram, mas eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no bunker.
As duas provavelmente estão ajudando a realocar pacientes do hospital. 2. Dirija-se à estação de suprimentos e garanta um pacote para cada membro de seu compartimento. Prepare sua área de habitação. Devolva os pacotes. Vasculho a caverna até localizar a estação de suprimentos, uma sala profunda que começa num balcão. Há pessoas atrás do balcão, mas já existe uma intensa movimentação do local. Vou até lá, entrego a carta de nosso compartimento e requisito 3 pacotes. Um homem verifica uma folha, puxa os pacotes especificados de um estante e os coloca em cima do balcão. Depois de acomodar um deles nas costas e agarrar os outros 2 com as mãos, eu me viro e encontro um grupo formando-se rapidamente atrás de mim. Com licença, digo enquanto carrego meus suprimentos em meio às outras pessoas. É uma questão de timing? Ou será que Plutarque está certo? Será que as pessoas estão embasando seu comportamento no meu? De volta ao nosso espaço, abro um dos pacotes e encontro um colchão fino, roupa de cama, 2 conjuntos de roupas cinzentas, uma escova de dentes, uma escova de cabelo e uma lanterna. Ao examinar o conteúdo dos outros pacotes, descubro que a única diferença é que eles contêm trajes não só na cor cinza, como também na cor branca. Os trajes brancos devem ser para minha mãe e para Prim, caso elas precisem realizar tarefas médicas. Depois de fazer as camas, guardar as roupas e devolver os pacotes, não tenho mais nada para fazer além de observar a última regra. 3. Espere novas instruções. Sento de pernas cruzadas no chão e espero. Um fluxo constante de pessoas começa a encher o local, ocupando espaços, recolhendo suprimentos. Não demora muito e o local já está lotado. Imagino se minha mãe e Prim vão passar a noite no lugar para onde os pacientes do hospital foram levados. Mas não, acho que não. Elas estavam na lista. Já estou começando a ficar ansiosa quando minha mãe aparece. Olho atrás dela para o mar de estranhos. Onde está Prim? Pergunto. Ela não está aqui? Responde ela. Era para ela ter vindo direto do hospital. Ela saiu 10 minutos antes de mim. Onde ela está? Para onde ela pode ter ido? Fecho os olhos com força por um instante, para rastreá-la como rastrearia uma presa em uma caçada. Vejo-a reagindo às sirenes, correndo para ajudar os pacientes, balançando a cabeça para os que gesticulam indicando que ela deve descer para o bunker. E então, hesito com ela na escada. Em dúvida por um momento. Mas por quê? Meus olhos se abrem de súbito. O gato! Ela foi atrás dele! Ah, não! Diz minha mãe. Nós duas sabemos que estou certa. Começamos a empurrar a onda de pessoas que se aproxima, tentando sair do bunker. Lá em cima, consigo vê-lo se preparando para fechar as grossas portas de metal, girando lentamente cada lado das rodas de metal para dentro. De algum modo, sei que assim que estiverem lacradas, nada no mundo convencerá os soldados a abri-las. Talvez até seja algo fora da alçada deles. Empurro as pessoas para o lado indiscriminadamente, enquanto grito para eles esperarem. O espaço entre as portas diminui para 1 metro, 30 centímetros. Restam apenas alguns centímetros quando enfio a mão na abertura. Abre isso aí! Deixe-me sair! Grito. Um sentimento de consternação está bem visível nos rostos dos soldados à medida que eles revertem as rodas um pouquinho. Não o suficiente para me deixar passar, mas o suficiente para evitar que meus dedos sejam esmagados. Aproveito a oportunidade para encaixar meu ombro na abertura. Prim! Berro para a escada. Minha mãe implora aos guardas enquanto tento me esgueirar pela abertura. Prim! Então eu ouço o tênue som de passos na escada. Estamos chegando! Ouço minha irmã gritar. Segure a porta! Esse era Gale. Eles estão chegando! Digo aos guardas e eles abrem a porta uns 30 centímetros, mas não ouso me mexer, com medo de que nos tranquem do lado de fora, até que Prim aparece, suas bochechas em fogo devido à corrida, carregando o Buttercup. Eu a puxo para dentro e Gale a segue, torcendo para o lado um braço cheio de bagagem para entrar no bunker.
As portas são fechadas com um clangor final. Onde é que você estava com a cabeça? Sacudo Prim com raiva e em seguida a abraço, esmagando Buttercup entre nós duas. A explicação de Prim já está em seus lábios. Não podia deixá-lo para trás, Katniss. Seria a segunda vez. Você devia tê-lo visto correndo de um lado para o outro e miando. Ele teria voltado para proteger a gente. Tudo bem, tudo bem. Respiro fundo algumas vezes para me acalmar. Dou um passo para trás e ergo Buttercup pelo cangote. Eu devia tê-lo afogado quando tive a oportunidade. As orelhas dele se abaixam e ele ergue uma pata. Eu silvo antes que ele tenha a chance de fazê-lo, o que parece perturbá-lo um pouco, já que imagina que silvo seja uma demonstração sonora de desprezo exclusiva dele. Em retaliação, ele solta um inofensivo miado de gatinho, que faz com que minha irmã apareça imediatamente para defendê-lo. Ah, Katniss, não implique com ele, diz ela, segurando-o novamente nos braços. Ele já está irritado demais. A suposição de que eu havia ferido os sentimentozinhos felinos daquele ser desagradável é simplesmente um convite a mais provocações. Mas Prim está genuinamente perturbada por causa dele. Então, em vez disso, visualizo o pelo de Buttercup sendo usado como forro para um par de luvas. Uma imagem que me ajudou a lidar com ele ao longo dos anos. Tudo bem, desculpa. Estamos embaixo do E-grande na parede. É melhor acomodá-lo logo, antes que ele pire completamente. Prim sai correndo e dou de cara com Gale. Ele está segurando a caixa de suprimentos médicos de nossa cozinha no 12. Local de nossa última conversa. De nosso beijo. De todas as repercussões e tudo mais. Minha bolsa de caçada está pendurada no seu ombro. Se Peter estiver mesmo certo, isso aqui não teria a menor chance, diz ele. Peter. Sangue como gotas de chuva na janela, como lama úmida nas botas. Obrigada por tudo. Pego as nossas coisas. O que você estava fazendo nos nossos quartos? Dando uma geral pela segunda vez, diz ele. Estamos no 47 se você precisar de mim. Praticamente todos se retiraram para seus espaços quando as portas se fecharam, de modo que consigo chegar em nosso novo lar com pelo menos 500 pessoas me observando. Tento parecer extra calma, para compensar a minha frenética correria em meio à multidão. Como se isso enganasse alguém. Até parece que funciono como exemplo para alguém. Ah, quem se importa? Todos pensam que eu sou maluca mesmo. Um homem, que acho que derrubei no chão, olha para mim e esfrega o cotovelo, ressentido. Eu quase silvo para ele também. Prim instalou Buttercup no beliche inferior, enrolado num cobertor de modo que apenas o rosto dele fica visível. É assim que ele gosta de ficar quando há trovão, a única coisa que realmente o assusta. Minha mãe coloca sua caixa cuidadosamente no cubo. Eu me agacho, as costas apoiadas na parede, para verificar o que Gale conseguiu resgatar na minha bolsa de caçada. O livro das plantas, a jaqueta de caçada, a foto do casamento de meus pais e o conteúdo pessoal da minha gaveta. Meu broche de tordo agora vive no traje de Sina, mas tem um medalhão em forma de caixinha dourada e o paraquedas prateado com a cavilha e a pérola de pita. Dou um nó para prender a pérola no canto do paraquedas e enfio tudo bem no fundo da bolsa. Como se fosse a vida de Pita, e ninguém tivesse o direito de tirá-la enquanto ela estivesse sob a minha guarda. O tênue som das sirenes interrompe bruscamente meus pensamentos. A voz de Cohen surge no sistema de áudio do distrito, agradecendo a todos por uma evacuação exemplar dos níveis superiores. Ela salienta que isso não é uma instrução de treinamento, já que Peter Melark, o vitorioso do Distrito 12, possivelmente fez na TV uma referência a um ataque ao 13 hoje à noite. É nesse momento que a primeira bomba cai. Há uma sensação inicial de impacto, seguida por uma explosão que ressoa nas partes mais recônditas de meu ser, no revestimento de meus intestinos, no tutano de meus ossos, nas raízes de meus dentes. Nós todos vamos morrer, penso.
Meus olhos se voltam para cima, na expectativa de ver rachaduras gigantescas percorrendo o teto, enormes pedaços de pedra chovendo sobre nós. Mas o bunker em si sofre apenas um ligeiro tremor. As luzes se apagam e experimento a desorientação proporcionada pela escuridão total. Indiscerníveis sons humanos, gritos espontâneos, respirações entrecortadas, choros de bebês, um trechinho musical de uma gargalhada insana, dançam ao redor do ar carregado. Então, ouve-se o zumbido de um gerador, e um brilho tênue e oscilante substitui a poderosa iluminação que é a norma do 13. É parecido com o que tínhamos em nossas casas no 12, quando as velas e o fogo queimavam baixinho nas noites de inverno. Me aproximo de Prim na penumbra, agarro sua perna com a mão e me puxo para perto dela. Sua voz permanece equilibrada ao falar ternamente com Buttercup. Está tudo bem, bebê, está tudo bem. Estamos seguros aqui embaixo. Minha mãe nos abraça. Deixe-me sentir jovem por um momento e descansar a cabeça em seu ombro. Isso não é nem um pouco parecido com as bombas que caíram no 8, digo. Provavelmente foi um míssil de bunker, diz Prim, mantendo a voz tranquilizadora por causa do gato. Ficamos sabendo deles durante a orientação para novos cidadãos. Eles são projetados para penetrar bem fundo no chão antes de explodir, porque não há mais sentido em bombardear a superfície do 13. Nuclear? Pergunto, sentindo um calafrio percorrendo meu corpo. Não necessariamente, diz Prim. Alguns deles possuem somente uma grande quantidade de explosivos em seu interior, mas pode ser de um tipo ou de outro, acho. O brilho tênue torna difícil de ver as pesadas portas de metal no fim do bunker. Será que elas seriam de alguma proteção contra um ataque nuclear? E mesmo que fossem 100% eficientes em bloquear a radiação, o que é realmente improvável, será que seríamos algum dia capazes de sair deste lugar? A ideia de passar seja lá o que resta da minha vida neste cofre de pedra me deixa horrorizada. Eu quero sair correndo, como uma louca, e exigir ser libertada para encarar o que quer que haja acima de mim. É inútil. Eles jamais me deixariam sair, e eu poderia dar início a uma correria capaz de fazer com que as pessoas fossem pisoteadas. Estamos tão fundo no subterrâneo que tenho certeza de que estamos em segurança, disse minha mãe, sem muita firmeza. Será que ela está pensando em meu pai sendo lançado pelos ares depois da explosão nas minas? Mas era imprevisível. Por sorte, Pita teve meios para nos alertar. Os meios. Um termo geral que, de alguma forma, inclui tudo o que era necessário para ele soar o alarme. O conhecimento, a oportunidade, a coragem. E mais uma coisa que eu não consigo definir. Pita parecia estar empreendendo uma espécie de batalha em sua mente, lutando para que a mensagem saísse. Por quê? A facilidade com a qual ele manipula as palavras é seu grande talento. Será que a dificuldade que ele teve foi resultado de tortura? De algo mais? Loucura, talvez? A voz de Coin, quem sabe um pouquinho mais soturna, preenche o bunker, o volume do som oscilando com as luzes. Aparentemente, a informação de Peter Melark era correta, e temos agora uma grande dívida de gratidão com ele. Os sensores indicam que o primeiro míssil não foi nuclear, mas bastante poderoso. Esperamos outros. Durante o ataque, os cidadãos devem permanecer nas áreas que lhes foram designadas, a menos que sejam notificados para agirem de outra maneira. Um soldado diz à minha mãe que ela está sendo requisitada na estação de primeiros socorros. Ela reluta em nos deixar, mesmo sabendo que estará a não mais do que 30 metros de distância de nós. Ficaremos bem, pode deixar, digo a ela. Você acha que alguma coisa pode passar por esse aí? Aponto para Buttercup, que mia para mim de um modo tão pouco entusiasmado que todos nós somos obrigados a rir um pouco. Até eu estou com pena dele. Depois que minha mãe sai, sugiro. Por que você não sobe com ele, Prim? Sei que é besteira, mas tenho medo de que o boliche desabe em cima de nós dois durante o ataque, diz ela. Se os beliches desabarem,
o bunker inteiro terá cedido e enterrado todos nós, mas decido que esse tipo de lógica realmente não ajudará em nada. Ao contrário, tiro tudo do cubo de estocagem e faço uma cama para Buttercup dentro dele. Em seguida, coloco um colchão na frente dele para minha irmã e eu compartilharmos. Em pequenos grupos, somos liberados para usar o banheiro e escovar os dentes, porém os banhos de chuveiro foram cancelados. Eu me enrosco com o Prim no colchão, fazendo uma dupla camada de cobertores, porque a caverna emite uma umidade friorenta. Buttercup, acabrunhado, mesmo com a constante atenção de Prim, aninha-se no cubo e exala hálito de gato na minha cara. Apesar das condições desagradáveis, estou contente por ter tempo para ficar com minha irmã. Minha extrema preocupação desde que cheguei aqui, desde os primeiros jogos na realidade, impediu que eu desse a atenção necessária a ela. Não tenho cuidado dela da maneira que deveria, da maneira que eu costumava cuidar. Afinal de contas, foi Gale quem verificou o nosso compartimento, não eu. Algo que preciso compensar de alguma maneira. Percebo que jamais tive a preocupação de perguntar como ela está lidando com o choque de vir para cá. E aí, está gostando do 13, Prim? Pergunto. Nesse exato instante? Pergunta ela. Nós duas rimos. Eu, às vezes, sinto muita falta de casa. Mas aí lembro que não sobrou nada pra gente sentir falta. Sinto-me mais segura aqui. A gente não precisa se preocupar com você aqui. Bom, pelo menos não da mesma maneira. Ela faz uma pausa e então um sorriso tímido lhe atravessa os lábios. Acho que vão me treinar para ser médica. É a primeira vez que eu ouço isso. Bom, é claro que vão. Eles seriam muito burros se não fizessem isso. Eles me observam quando ajudo no hospital. Já estou fazendo os cursos de medicina. É só coisa de iniciante. Já aprendi muito disso em casa. Mesmo assim, ainda tenho muita coisa a aprender, diz ela. Isso é ótimo, digo. Prim médica. Ela nem podia sonhar com algo assim no 12. Uma coisa pequena e silenciosa, como um fósforo sendo riscado, ilumina a sombra dentro de mim. Esse é o tipo de futuro que uma rebelião poderia proporcionar. E você, Katniss? Como é que você está se virando? A ponta do dedo dela realiza movimentos curtos e delicados entre os olhos de Buttercup. E não vai me dizer que você está bem. É verdade. Seja lá qual for o oposto de bem, é exatamente assim que estou me sentindo. Então vou em frente e conto para ela sobre Peeta, sua deterioração na TV e como penso que eles devem estar acabando com a vida dele neste exato momento. Buttercup precisa confiar em si mesmo por um tempo, porque Prim agora volta sua atenção para mim, puxando-me para mais perto, acariciando os meus cabelos com os dedos. Parei de falar porque realmente não há mais nada a ser dito e há uma espécie de dor pungente onde meu coração se encontra. Talvez eu esteja tendo inclusive um ataque cardíaco, mas não parece algo que vale a pena ser mencionado. Katniss, não acho que o presidente Snow vai matar Peeta, diz ela. É claro que ela diz isso. É o que ela imagina que vai me acalmar. Mas suas palavras seguintes vêm como uma surpresa. Se ele fizer isso, ele não vai ter mais ninguém que você queira. Ele não vai mais ter nenhuma forma de ferir você. De repente, lembro de uma outra garota. Uma que havia visto todo o mal que a capital tinha a oferecer. Joanna Mason, atributo do Distrito 7 na última arena. Eu estava tentando impedir que ela entrasse na selva onde os gaios tagarelas estavam imitando as vozes de pessoas queridas sendo torturadas, mas ela foi logo me cortando, dizendo: Eles não podem me fazer nenhum mal. Não sou como vocês. Não há ninguém no mundo que eu ame. Então, descubro que Prim tem razão. Que Snow não pode se dar ao luxo de desperdiçar a vida de Peeta, principalmente agora que o Tordo está causando tanto tumulto. Ele já matou Cinna. Destruiu a minha casa, minha família, Gale
E até mesmo Haymitch estão fora de seu alcance. Peita é tudo o que lhe resta. Então, o que você acha que vão fazer com ele? Pergunto. Prim parece ter 1000 anos de vida quando responde. O que for necessário para quebrar você.